Boa tarde. Bom, legal. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, falar do porquê que eu vim falar, trazer esse assunto e falar um pouquinho da minha abordagem, da forma como eu vou abordar esse assunto, né? Mas eu não posso deixar, e o legal de não ser o primeiro, de conseguir escutar um pouco dos colegas falando, é que a gente consegue fazer alguns links com o que já foi falado. E eu não posso deixar de trazer o que o Marcos comentou e colocou no início, falando de que a mudança está sempre acontecendo e o que era antes não é mais hoje. E eu, como coach, trabalho bastante com desenvolvimento de pessoas e tem uma grande mudança que vem acontecendo, é que tem muitas pessoas buscando coaching de carreira, tanto para abrir novos negócios, né, buscando empreendedorismo, desenvolver competências e habilidades de empreender, quanto conseguir encontrar qual é o caminho que deve seguir. E quando a gente fala em carreira, o pensamento é igual ao que o Marcos trouxe. Eu sempre faço uma pergunta, porque a gente acha que vai escolher uma função, um emprego, né, algo a fazer, e que a gente vai fazer isso pelo resto da vida. Isso já não é mais fato. Um motivo, porque, se a gente olhar, nossa longevidade aumentou muito e a gente vai, pelo menos, trabalhar 50 anos. Né? Previdência social, provavelmente, nós aqui não teremos. Então, nós vamos estar sempre trabalhando. E se a gente pensar dessa forma, por que a gente vai ficar 50 anos fazendo a mesma coisa? E outra reflexão que é importante, eu sempre faço, e convido os meus clientes a fazerem essa reflexão. O que você faz hoje? As habilidades, talentos e competências que vocês têm hoje são as mesmas que vocês tinham há 3 anos atrás? As pessoas que vocês conhecem hoje são as mesmas que vocês conheciam há 3 anos atrás? Os lugares que vocês conhecem hoje são os mesmos que vocês conheciam há 3 anos atrás? Os interesses que vocês têm hoje são os mesmos de 3 anos atrás? Se a resposta é não, para algum deles, por que vocês têm que estar fazendo a mesma coisa por 25 anos? As coisas mudam e a gente vai mudar, e eu vou trazer algumas reflexões aqui, a gente vai estar mudando o tempo todo. E nós precisamos, como seres mutáveis, estar aptos e abertos a essa mudança. E isso vai facilitar o processo de evolução e de fazer aquela curva, né, que o Zé trouxe. Onde é que está o Zé? Está lá? Aquela curva que faz assim, ela é muito real. Tem um grande pensador do mercado de vendas, que é o Paco Underhill, e ele fala o seguinte: nos últimos 10 anos, o mundo mudou mais do que nos últimos 500 anos. E os próximos 5 vai ser maior ainda a velocidade. Então, assim, a mudança é fato e ela é constante. E a pergunta é, o quanto nós, como seres, estamos preparados para essa mudança? É uma reflexão interessante e que começa a direcionar um pouco da forma como eu vou conduzir a tag consumir. Ainda antes, eu acho que é interessante compartilhar uma experiência que eu tive, eu diria que foi minha primeira experiência de carreira. E nessa experiência, ela me mostrou uma coisa fundamental em qualquer carreira, em qualquer mercado, que são as pessoas. Tá, até aí nenhuma novidade. Eu vou mostrar porque foi o primeiro momento que me salientou a ficar atento para o comportamento humano, que é o que eu faço hoje com muito amor, e faço bastante tempo isso. Eu comecei nessa função, nessa vaga, né, com 18 anos de idade, e eu tinha morado fora um tempo, e aí, quando eu voltei, me convidaram para fazer uma entrevista de emprego para fazer o quê? Dar aula de inglês. Aí eu tinha 18 anos, quase 19, eu já tinha estudado desde os 10 anos, então tinha 10 anos de cursinho, morei 6 meses fora, quando voltei estava quentinho no inglês. E aí, uma semana depois, eu recebi uma ligação de uma indicação que sabia que eu estava na cidade e que queria me indicar um curso, que é o FISC, se eu não queria participar do processo de seleção. Obviamente, né, me atirei e fui ver qual era essa vaga. Poxa, estão procurando, eu vou lá ver. Chegando lá, foi numa segunda-feira, conheci o curso, a franquia estava abrindo lá na cidade de Canoas, e a diretora pedagógica falou assim, você fala inglês? Eu, sim. Achando que ela ia me entrevistar. Ela, que bom. Então, tá, eu vou querer que tu trabalhe aqui com a gente.
Eu, Senhor, será que eu não vou ter um treinamento? Não, vai ter um treinamento pelo menos de uma semana, mostrando a metodologia, os livros que eles vão usar, né? E aí eu, tá, beleza, vou trabalhar assim, o que eu preciso trazer? Não, então assim, olha, esse é o livro da disciplina, tu vai começar lecionando o intermediário 3, tá? E a aula começa em 15 minutos. Deu, como assim 15 minutos? Não, já vai lá, mas como tu sabe inglês, é bem tranquilo, é só tocar. E aí eu assim, bom, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Só que o briefing dela foi esse. É uma turma muito boa. Um briefing ótimo para a gente planejar uma aula, né? Em 15 minutos. E eu comecei a olhar, tá, mas onde é que eles pararam? Começa no início do livro que eles já esqueceram das férias. Bom, ótimo, ok, vamos começar do início do livro. E aí, eu chegando lá, eu entrando, aí ela foi lá e me perguntou, esse aqui é o professor. Quando eu entro na sala, eu olho assim, quantos anos eu tinha? 18. Era uma turma fechada da York Refrigerações e o aluno mais novo tinha 57 anos. Então, vocês imaginam a cara que eles me olharam. Tipo assim, tu? E aí ali eu tremi. Só que eu falei assim, bom, se eu mostrar que é algo que eu estou com medo e que eu não tenho condições, eles vão me engolir e eu estou fora. Vamos olhar pelo lado técnico da questão. Eu tinha alguma competência ou alguma especialidade metodológica para dar aula? Não. Nem traquejo, porque eu nunca tinha dado aula. Eu já tinha feito alguns cursos, enfim, para ser instrutor de inglês, mas nunca, de fato, tinha dado aula de inglês. E aí eu pensei o seguinte, o que é que eu sei fazer aqui? Eu sei falar inglês. E eu falo rápido. E aí eu assim, eu vou falar inglês e muito rápido. Eu vou sangrar a língua para que eles não entendam uma palavra do que eu vou falar. Porque daí vão me respeitar, né? Aí eu comecei, blá, 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 e eu falei assim, o que todo mundo odeia quando está aprendendo inglês? Present Perfect. Eu vou falar Present Perfect hoje. E aí eu já comecei, entrei no Present Perfect, comecei a explicar a estrutura, e assim, depois de 15 minutos eu falando ininterruptamente, levanta a mão, assim, é Thiago, né? Deu sim. Aí ele olhou para mim, a gente não fala inglês com o professor. Aí eu, não? Eu perguntei para ele, em que nível vocês estão? Dele, intermediário 3. Então, a partir de hoje, vocês só vão falar inglês com o professor. Mas deixa comigo. E aí eu inventei uma metodologia que funcionou naquele momento, mas que ela tinha uma questão principal, que foi o primeiro momento que eu observei a importância das relações e de conhecer o comportamento das pessoas. Eu me coloquei à disposição daqueles alunos. E eu pensei comigo, o que é mais difícil no inglês? O que as pessoas sempre reclamam? As pessoas reclamam que elas entendem, elas conseguem ler inglês, conseguem escrever, mas elas não conseguem falar, elas não têm a fluência. Mas por que as pessoas não têm a fluência? Porque não pratica. Mas por que não pratica? Ó, coach é chato que só faz pergunta. Tá? Porque tem vergonha. As pessoas têm vergonha de falar inglês, porque têm vergonha de errar. E aí a brincadeira era o seguinte, eu falei assim, gente, a partir de agora, todo mundo vai errar. E quando a gente errar, um pode rir da cara do outro. Pode falar Mitarzan Tujani, a gente vai debochar. Pode falar como quiser, mas tem que falar inglês. E eu comecei a trazer músicas, raps, que eram escritos de forma errada, mostrando para eles que, inclusive, na linguagem coloquial, eles erravam. E aí a gente começou a entrar naquela brincadeira de falar errado e um debochar do outro, e as pessoas começaram a falar. E eles começaram a aprender de fato, e eles começaram a falar numa velocidade muito maior. Porque eu tinha uma competência metodológica, sabia muito do inglês? Não. Porque eu entendi um pouco da dificuldade deles, me coloquei no lugar deles e vamos aprender junto. E isso permitiu com que eles aprendessem. E foi tão interessante essa relação que a gente criou, porque era muito engraçado. Naquele momento eu morava em Canoas. Alguém aqui é de Canoas? Bom, tu sabe que todo mundo se encontra no Bourbon Canoas, né? Se perdeu alguém, vai para o Bourbon que lá você encontra. Porque é um ponto de encontro de pessoas que moram em Canoas. E era muito engraçado que às vezes eu estava lá passando, comprando alguma coisa no Bourbon Canoas, e a pessoa, ô teacher, 57 anos, ô, tudo bom? Esse aqui é meu filho, que era mais velho do que eu, por sinal. Essa aqui é a filha dele, que tinha a minha idade. Então, assim, mas foi uma experiência muito bacana. E ali eu verifiquei uma coisa muito importante. Olha só, no processo de aprendizagem, é muito importante ter a técnica. Mas, mais do que ter a técnica, é importante entender as pessoas, porque isso facilita o processo de aprendizagem. E aí, eu fui
dei aula por alguns anos, depois fui para o mercado, trabalhei por 13 anos na indústria, nos setores de marketing e recursos humanos, sempre trabalhando entendimento do comportamento humano. Não é à toa que hoje eu sou coach, porque isso é o que eu faço com o maior prazer, entender como as pessoas funcionam. E como a gente vai falar da tag consumir hoje, a ideia, se passar, é que a gente fale sobre consumir sob a ótica do indivíduo. Porque se a gente partir do entendimento de como a gente funciona, como o indivíduo pensa o consumo, a gente consegue projetar e ter ideias diferentes. E aí, eu quero trazer aqui muitos questionamentos. De novo, o coach adora fazer perguntas, porque eu ganho dinheiro jogando para o outro a responsabilidade da resposta. Tá? Porque o que é o coaching? O coaching é encontrar a resposta que já está em você através de perguntas. É o que nós estamos fazendo aqui. Tentando buscar respostas através de perguntas. E, gente, hoje está muito na moda, né? O coaching e tal, chuta uma moita, cai 5. Está super na moda. Mas só porque botaram um nome bonito. Porque o coaching já existe há muito tempo. Sócrates era um coach. Tanto que a ferramenta mais forte, ou chamada mais poderosa do coaching, se chama questionamentos socráticos. Que é eu encontrar a tua resposta através de perguntas. Porque como eu vou dizer para ti qual é a carreira que tu tem que fazer sem te conhecer? Só tu sabe o que tu viveu, só tu sabe os caminhos que tu teve que percorrer para chegar até aqui, tu vai ter a tua resposta. Talvez tu não saiba a pergunta. Então, a ideia aqui é que, de certa forma, a gente consiga fazer alguns questionamentos que possam nos ajudar a trazer respostas. E aí eu fiz um questionamento. Quando a gente fala em consumir, o que consumir nos diz? O que é o consumo, né? E aí eu encontrei algumas palavras que foram bem interessantes. Consumir é gastar. Consumir é utilizar-se de alguma coisa. Consumir é ingerir, né? Consumir algo. Consumir é acabar por completo. Olha o sentido de finitude. Ir até o final. Debilitar, estou consumido. Aborrecer, essa pessoa me consome a paciência. E, finalmente, estar repletos de sentimentos reprimidos. Estou consumido de raiva de tanto que essa pessoa fala besteira. Então, o consumir, ele tem o sentido de gastar, findar, finalizar. Finalizar o quê? O que a gente passa o tempo todo consumindo? Porque, veja bem, gente, quando a gente fala em consumo, eu coloquei essa foto aqui, que não diz absolutamente nada do que eu vou falar aqui. Porque todo mundo pensa em consumo, pensa em compras. Mas se tem uma coisa que a gente fica fazendo o dia inteiro, é consumir. E o que eu observo muito, o que eu observo diariamente, quando eu estou trabalhando com meus clientes, quando eu dou treinamento para liderança, é que a grande dificuldade das pessoas é porque elas estão se consumindo com coisas que não agregam em nada para elas, ou que não estão relacionados ao propósito dela. E aí que gera insatisfação. Essa diferença entre quem eu sou hoje e quem eu quero ser. Essa diferença, em linguagem técnica, self 1 no coaching e self 2, onde eu estou e onde eu quero chegar, é o que a gente faz para desenvolver. Eu gosto de usar uma pergunta que eu inclusive tenho no meu escritório, que é: qual é a sua melhor versão? Vocês já pararam para pensar em vocês? Qual é a melhor versão de vocês mesmos? Quem é o Tiago na melhor versão dele mesmo? Quem é a Thaís na melhor versão dela mesma? Porque, desculpa, se eu não sei ainda essa resposta, para onde eu estou indo? Porque daí qualquer lugar serve, né? Se eu não tenho um propósito, não sei um caminho que eu quero percorrer, aí eu vou consumindo a minha vida com coisas que vão aparecendo. É a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai acontecendo. Eu vou consumindo o quê? Eu vou consumindo o meu tempo com coisas que vão aparecendo. E mais importante do que o tempo na nossa vida não tem, porque tempo é vida. A gente passa consumindo coisas e essas coisas nos representam. E aí eu olho, por exemplo, quando a gente está falando, né, o que me representa, por que eu compro essa camisa dessa cor? Por que se eu sou um cliente de uma... vou no escritório de design, no escritório de arquitetura, e eu vou lá fazer um projeto. E eu chego e eu ponho na mesa o meu celular virado com essa capinha aqui, Frida Kahlo. Eu consumi essa capinha, certo? O que isso diz de mim? Isso diz muita coisa.
Se eu tenho o olhar para o comportamento humano, eu posso tirar uma série de conclusões. Mas melhor do que tirar conclusões, eu posso fazer as perguntas certas para esse cliente. Porque aí eu posso... Opa, Frida Kahlo, quer dizer que ele é fiasquento, dramático? Não, talvez ele gosta de cor. Talvez ele gosta de emoção. O que isso diz dele? Ou talvez não diz nada, ele está só na modinha, porque isso também diz muito. Está na moda comprar Frida Kahlo agora, né? Então, talvez é mais uma modinha, ok, mas isso diz o quê? Que isso é um valor para ele. E valor norteiam as nossas decisões. E, gente, sem julgamento de valor dos valores. Status é um valor e não é bom nem ruim, é simplesmente um valor. Querer pertencer a um grupo e, por isso, comprar a capinha da Frida Kahlo porque todos os meus amigos têm a capinha da Frida Kahlo, diz de mim, pertencimento, é um valor. Isso ajuda eu definir como eu vou projetar, por exemplo, um ambiente para essa pessoa. Então, tudo que a gente consome, o tempo, a nossa vida, os nossos gestos, ele diz muito da gente. Quem é que conhece essa poltrona aqui? Essa poltrona é uma poltrona bem antiga, obviamente, né? Da Eileen Gray. Vocês sabem, quem é que sabe por quanto ela foi vendida num leilão? Quem é que sabe? Não responde, brincadeira, pode responder. Ela foi vendida por 22 milhões de euros. Foi o segundo objeto mais caro da história. 22 milhões de euros. É pouco? Ou ela vale 22 milhões de euros? Quem somos nós para julgar, né? Ela pertenceu ao Yves Saint Laurent, mesmo assim eu não pagaria. Primeiro, porque eu não tenho, né? E segundo, porque talvez não seja uma referência para mim. Mas para um colecionador era. Se ele tinha disponível, por que não comprar uma cadeira de 22 milhões se aquilo significa algo para mim? E aí, quando a gente fala em consumo, tem duas perguntas que eu gosto. O que eu consumo e por que eu consumo? A forma como eu utilizo aquele bem. Essa mesma cadeira pode ser comprada por dois compradores totalmente distintos. Um que está comprando a história e um que quer mostrar que tem uma cadeira de 22 milhões de euros. Não é minha área de expertise, é a área de vocês, da maioria de vocês, eu acredito. Quantos projetos as pessoas fazem mais para mostrar para os outros que investiam um belo de um dinheiro do que para traduzir quem elas são? Mas isso diz muito delas. E isso é entender o consumo e entender o outro. É assim que o mundo vai caminhando. Eu vou mostrar para vocês algumas tendências que é da sociedade, mas uma única certeza. Pelo mundo estar cada vez mais massificado, nós temos uma tendência e uma necessidade de cada vez mais nos individualizarmos. Nós queremos ser reconhecidos como indivíduo. E isso é representado na maneira que a gente consome. É assim que a gente representa a nossa individualidade. Uma tendência que eu gosto muito é essa, in hand brands, as chamadas marcas mordomos. O que é isso? É uma tendência que mostra que a sociedade está se encaminhando por um mundo onde os serviços e produtos eles são entregues, que nem o neve, na hora que a gente precisa. Eu quero que o meu fornecedor faça tudo o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Vocês têm clientes assim? Essa é uma tendência. E por que isso acontece? O cliente está cada vez mais insatisfeito, está cada vez mais arrogante, porque nós somos assim. Ora, se eu tenho um mundo de opções para escolher, eu vou escolher a que me serve como um mordomo. A que me serve melhor. Então, essa é uma tendência que vem mostrando como o indivíduo está se comportando. Uma segunda tendência que eu gosto bastante é o Bright is Beautiful, que é ser inteligente é bonito. Então, comprar a capinha da Frida Kahlo é interessante porque faz eu ser cult. Porque é cult, né? Usar Frida Kahlo e, às vezes, num sarau elétrico. Isso é uma tendência. As pessoas estão comprando o que é bonito, mas elas estão querendo parecer inteligentes. A Free Surf fez uma coleção de calças onde a calça era a mesma, só que eles botaram o quê? Uma poesia no bolso interno. Ou seja, dentro do bolso tinha uma poesia do Fernando Pessoa. Tem ainda, tem algumas calças ainda que estão com essa... Alguém tem essa calça? Seria muito legal se tivesse, né? A pessoa vem aqui e tira, não. Então, isso existiu. E qual é a questão? Ninguém via aquela poesia, mas a pessoa sabia que ela estava vestindo cultura.
A gente não faz check-in quando a gente vai em lugar bacana? A gente faz na praia, sem camisa, não é o meu caso, mas enfim, porque eu não sustento ficar sem camisa, né? Tem pessoas que têm porte para ficar sem camisa. E aí põe lá, mas opa, à noite fui lá no sarau. Por quê? Tem que ser bonito, mas tem que ser inteligente. Essa é uma tendência de consumo. E as pessoas estão comprando casas, as pessoas estão comprando móveis, traduzindo isso. Como é que eu posso fazer com que o meu serviço e com que o que eu tenho para oferecer apresente essa tendência de ser inteligente e bonito? E uma outra que eu gosto muito é o Inside Out. Um movimento aí que está crescendo aqui, mais recente, mas fora já acontece há mais tempo, que é o movimento Food Truck. Tem o shopping não vai deixar de existir, ele está lá. Mas as pessoas estão fazendo o quê? Estão querendo ir para fora. Como é que eu consigo, dentro do espaço interno, trazer esse sentimento de estar fora? Como é que... Porque esse é o sentimento que as pessoas querem. Pesquisas mostram... Olha que o ser humano é louco, né? Por isso que eu adoro ele. O ser humano vivia lá nas cavernas. Aí foi evoluindo, Revolução Industrial, foi ficando elegante, foi lá crescendo, e agora quer voltar para o bucólico. Ele tem falta da natureza, ele precisa dela. E aí esse movimento, e aí tem vários movimentos, eu li até uma reportagem semana passada, falando de vizinhos que moravam muito tempo junto, que resolveram comprar uma vilinha, um terreno, e fazer casas para passar o resto da vida junto. Uma casa interessante, bacana, pequena o suficiente para morar, mas que tinha o quê? O compartilhamento aí, que tinha a ideia de sociedade, de viver junto com o outro. Sim, gente, nós somos seres sociais. Nós dependemos do outro. Tá? Isso é uma certeza que eu posso dizer para vocês. Antes só do que mal acompanhado, mentira. É preferível estar mal acompanhado, mas sozinho nunca. Para vocês terem uma noção da importância do outro na nossa vida, o pior que pode acontecer com um ser humano não é a tortura, é a solitária. Uma pessoa que fica 48 horas numa solitária, sem luz e sem contato com o ser humano, já começa a ter surtos psicóticos. 72 horas começa a babar, pela ausência de contato humano. Vocês sabem por que o bebê, quando ele nasce, ele vai para o colo da mãe, diferente de antes, que era embrulhado e ficava separado? Porque cientistas descobriram, e por isso que mudou o parto humanizado, essa questão do toque, que as crianças que, quando recebiam o toque da mãe, toque físico, olha o impacto no nosso fisiológico, absorviam mais nutrientes da amamentação do que as que não tinham o toque da mãe, só pelo toque. Eram amamentadas, as outras, mas elas não tinham a mesma absorção. Tinha uma morte, quando as crianças nasciam, muito grande. E eles foram tentar descobrir e descobriram que era isso. O toque da mãe era fundamental para a absorção dos nutrientes. Então, nós somos seres que precisamos estar em sociedade, precisamos estar com os outros. O Zé trouxe aqui, e agora eu peguei aqui um exemplo dele, falando sobre gerações, né? Quando a gente fala em mudança, sempre tem conflitos. E muitas pessoas, muitas empresas pedem, Thiago, vai lá falar de gerações, do conflito de gerações. Por que na minha empresa está com conflito de gerações, o mais novo com o mais velho? E aí, eu não gosto de falar de gerações porque eu acho que isso é rotular, porque gerações surgiu no momento que foi um jornalista, não foi um pesquisador, que foi escrever uma matéria e disse que a geração X, por que X? Porque ele não sabia muito bem quais eram as características. X de incógnita, certo? E aí depois, bom, já que tem a X, vai ter a Y, a Z. E a gente acha assim, nasci no ano entre tal e tal, eu sou X, então tem que me comportar assim. Não é, né? A sociedade é muito mais complexa do que isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês também. Eu quero saber de qual geração para qual geração está falando. Se é X falando da Y, a Y falando da Z. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Quem falando de quem? X para Y? Baby Boomer para X? Segunda, pode ser. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Baby Boomer falando da X, né? Ou falando da Y até, né? Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura.
Isso aqui não estava na apresentação, mas precisei colocar para fazer um link com o que o Zé trouxe. Olha de quando são as frases. A primeira, Sócrates falou, 470 anos antes de Cristo. A segunda foi por Hesíodo, 720 anos antes de Cristo. E a terceira frase foi encontrada num vaso da Babilônia, 4.000 anos antes. Conflito de geração sempre existiu. Sabe esse negócio da gente falar que as crianças de hoje ali, olha, está tudo erotizado. Era como os nossos avós pensavam da gente. Claro que a velocidade ela está maior, mas é a mesma coisa. Toda vez que existe uma mudança de paradigma, que é o que a gente está vivendo, o consumo está mudando, a forma de a gente consumir está mudando. Cada vez que tem uma mudança, a gente busca no nosso registro, né, a questão dos nossos conceitos, do que a gente acha que é certo ou errado, e a gente vai reprisando. Só que como a nova geração pensa diferente, gera o conflito. Então, o quanto a gente precisa estar aberto para reconhecer essas diferenças e entender como o outro funciona. E aí, a gente vê que todas essas tendências, tudo o que está acontecendo no consumo, é o que se chama, o que uma psicanalista, uma grande psicanalista, uma das mais famosas do Brasil, ela é professora na USP, e ela fala muito sobre isso. Ela tem um livro bem interessante, que é Depressão, o Mal do Século. Tá? E ela fala o seguinte: nunca na história da sociedade humana, o mundo teve uma oferta tão grande de felicidade. A gente tem felicidade o tempo todo, é muita felicidade. É livros novos o tempo todo. A cada dia, centenas de livros são lançados. No cinema, filmes toda semana, pré-estreia, estreia, reestreia, reedição, remasterização, 3D, 4D, 25D. A todo tempo tem coisa nova. Hoje, são milhares de festas para ir. Restaurantes novos, é o tailandês, é o chinês, é o indiano. É cada vez mais oferta de felicidade. E como a gente não consegue pegar tudo, a gente começa a ficar deprimido. A gente começa a ficar triste porque a gente não dá conta de tudo que a gente pode buscar. E aí a gente entra no que chama da dificuldade. E aí entra nós, como fornecedores de serviços ou produtos, para tentar facilitar isso. Porque o que acontece? O indivíduo, quando tem uma oferta tão grande de felicidade, ele entra no que se chama de paradoxo da escolha. Tem um TED bem interessante do Barry Schwartz, tá? Que fala sobre isso. Que é, por ter tanta opção, nós ficamos com dúvidas. E aí a gente não escolhe nada. Se vocês apresentarem 15 projetos para o cliente, a probabilidade dele aprovar, se você apresentar apenas 2, é bem menor. Porque 15 é muito difícil para escolher. Lembra do facilitar a vida do cliente? Vamos facilitar. Eu não tenho que fazer coisas muito diferentes. O que é bom para ti, de acordo com quem tu é? Se eu estou observando o indivíduo, eu vejo quem ele é, o que é bom especialmente para ele? Para evitar que ele entre nesse paradoxo de escolha. Isso na nossa vida inteira. Às vezes tem coisas que dificultam a nossa vida, quando a gente tem muita escolha. Vamos lá, usando a internet aí. Olha os aplicativos de relacionamento. Tinder, Happn. O que acontece? Hoje está muito mais fácil de sair com alguém, certo? Tu entra lá no menu, quero, like, like, like. E aí, opa, só marcar. Só que as pessoas estão se sentindo mais sozinhas. É muita escolha. E aí a gente fala da sociedade líquida, né? Só que a gente não consegue estabelecer a relação. Então, como é que a gente facilita esse processo para o cliente? Como é que a gente ajuda ele a encontrar o que é bom para ele? Muito está ligado ao que a gente chama de propósito, né? A gente falou aqui há bastante tempo, e o que sustenta uma pessoa, e aí eu posso dizer no processo de desenvolvimento humano, o que garante a felicidade de uma pessoa ou não, é ela encontrar um propósito. Ela tem um propósito. Até no almoço a gente estava conversando, e tem um grande pesquisador, que é o Viktor Frankl, que passou 5 anos nos campos de concentração, tá? E ele conseguiu analisar as pessoas e dizer quais eram as pessoas que conseguiriam superar aquilo e ainda ser feliz e construir alguma coisa. E o que diferenciava essas pessoas era ter um propósito. O que diferenciava elas, as que conseguiriam e que não iam se matar, ou entrar em depressão e ficar doente, era ter ou não um propósito. E ele tem uma frase para mim que é muito relevante, que é: a vida, a circunstância, pode te tirar tudo. Pode te tirar a família, pode te tirar, talvez, os membros, as pernas, pode te tirar a saúde. Ela só não te tira uma coisa:
A liberdade de escolher como você vai encarar os fatos. Por mais difícil que seja a circunstância, a liberdade de encarar aquilo é nossa. Ah, porque tu não passou por uma situação dessas. Será? Hoje não é o foco, mas pesquisas já trazem isso. Então, qual é o propósito? E o propósito está muito ligado nos valores do cliente. Quando a gente fala em como eu vou criar um produto que o cliente vai se apaixonar, existe uma escala de valor que é atributo, benefício e valor, certo? O que é o atributo? Direção hidráulica é um atributo. O que esse atributo confere para o cliente? A direção fica leve. Esse é o benefício. Atributo, direção hidráulica, fica leve. E o que é o valor? Quando a gente encontra valor, a pessoa, e aquele valor vai ao encontro dos meus valores, a pessoa consome na hora. E o valor, por exemplo, da direção hidráulica, foi feita uma pesquisa com a GM aqui no Rio Grande do Sul, que queriam identificar o que o atributo direção hidráulica conferia para os compradores de Celta, porque eles queriam vender a direção hidráulica no Celta. E aí eles queriam saber como eu posso botar valor para aquele cliente. Quem é o cliente do Celta? O jovem de 18 anos que ganhava o carro dos pais para ir para a faculdade. Esse era o público-alvo. E aí eles foram fazendo o teste, né, através do escadamento, que se chama, e eles descobriram, ok, direção hidráulica é o atributo, benefício, o carro fica leve. Aí perguntaram para esses jovens, por que é legal ficar leve o carro? E aí eles identificaram, olha o que é o valor, como é um fator emocional. O valor da direção hidráulica é porque era bacana estacionar com uma mão só. O que eles fizeram? Um comercial com um rapaz bonito, estacionando com uma mão só, e uma garota passando com os livros da escola na frente. Aumentou em 30% a venda daquele item no carro. 30% é muito, gente. Só porque encontrou o valor. Qual é o valor de vocês para o outro? Porque a gente é consumido pelos outros. A gente vende uma imagem, um produto pessoal para quem está com a gente. Seja pai, seja irmão, seja marido, seja esposa. Que valor eu estou agregando para aquela pessoa? E que valor eu estou buscando no outro? E aí, vem aí o elemento para mim que fecha todas essas tendências, que é o Uber. Mas o Uber, mais do que o Uber em si, eu não vou falar do aplicativo. Existe uma tendência, os americanos já estão falando, que se chama uberização. O que é uberização? É encontrar exatamente esse valor. Porque não é só o valor para o cliente. O Uber ele consegue ligar as necessidades do fornecedor, porque tu avalia, o fornecedor também avalia o cliente. Necessidade do fornecedor com a necessidade do cliente. E entregar o produto exato para ele. Entregando o que ele precisa e o que ele quer. Ele quer isso. Podem fazer manifestação, se não for o Uber, vai ser o Zuber, o Tuber, não sei o que vai ser. Vai ter um serviço novo que vai buscar isso. Porque a gente está buscando cada vez mais o quê? Uma coisa para nós. E aí, 3 coisas que resumem as tendências, na minha opinião. Responsabilidade, as pessoas... E responsabilidade não só individual, as pessoas estão preocupadas com o que elas consomem. Elas estão preocupadas com marcas e com coisas que não entregam algo para a sociedade. Então, eu sempre pergunto, o que é que eu estou entregando para a sociedade? Esse é um item. O segundo é facilidade. Tem que ser fácil. E fácil não é jogar um monte de coisa para o cliente. Tem que ser em 2 cliques. Como é que eu posso facilitar para evitar o quê? O paradoxo da escolha. Como é que eu posso entregar o meu produto, o meu serviço de maneira fácil? E o final, porque aqui a gente olha assim, tá, Thiago, mas aí tu falou que tem lá os Tinder da vida, de relacionamento, tem facilidade, não tem? Só que eles não têm uma coisa. Individualidade. Apesar de você encontrar uma pessoa, você é mais um no menu. E tem uma coisa que todos nós, seres humanos, buscamos. Lacan já dizia, toda demanda do ser humano é uma demanda de reconhecimento ou de amor, sendo que amor é uma forma de reconhecimento. A gente quer ser reconhecido, e ser reconhecido como um ser individual. A gente vive num mundo massificado. Como é que eu consigo transformar aquilo de uma forma que seja especial para o Thiago? Que seja especial para o Marcos? Que seja especial para cada um daqueles indivíduos? Então, são essas 3... grandes palavras, aqui vem 2, mas que traduzem um pouco de como eu vejo. E aí eu digo, né, o tempo está passando e a sua vida está sendo consumida. A pergunta é, como que você está consumindo a sua vida? Como é que vocês estão utilizando o tempo que vocês têm hoje para a vida de vocês? O que vocês fazem? Aquilo que vocês consomem traduz quem vocês são?
Porque eu posso observar que uma grande satisfação dos clientes, tanto em trabalho quanto em relacionamentos, é porque eles veem um descolamento daquilo que eles querem para ele e do que eles estão fazendo hoje. Daquilo que eles estão buscando e da pessoa que eles estão hoje. E, gente, a vida é tempo. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou consumindo esse tempo que é precioso e vale muito? Queria agradecer a atenção de todos. Aqui estão os meus contatos. E, assim, de tudo isso que eu falei, eu acho que eu sempre resumo, né, que o primeiro passo da mudança de qualquer indivíduo e para entregar qualquer coisa para o outro parte de dentro para fora. Né? Tem aquela frase antiga, aquela velha história do quer mudar o mundo, mude a si mesmo primeiro. Gente, isso é muito verdade. Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente descobre a nossa melhor versão e a gente consegue buscar o que a gente quer, a gente faz mudanças mágicas. Mais uma vez, obrigado.